Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para tratar de um tema muito importante, que é o direito da saúde. Vamos entender aqui os impactos e as responsabilidades dos planos de saúde, a responsabilidade médica e também as responsabilidades em relação às tecnologias utilizadas. Bom, para começar aqui, vamos falar um pouco da agenda que vamos tratar. Vamos falar aqui sobre as responsabilidades envolvendo os planos de saúde, as inovações de rol estabelecido pela ANS. Também vamos tratar aqui, né, sobre a responsabilidade médica e, por fim, vamos falar sobre as responsabilidades em torno das tecnologias utilizadas atualmente. Começando aqui pelos planos de saúde, vamos tratar da cobertura, do rol e falar um pouco das inovações em torno de quem tem transtorno do espectro autista. Começando aqui pelas coberturas, nós temos a Lei 9656 de 98, que trata dos contratos de planos, seguros de assistência à saúde, definindo regras de cobertura, carência, segmentação e prevê o rol ANS aqui. O rol ANS, que define uma cobertura obrigatória, é o RN 465 de 2021, que já passou também por atualização. Aqui, nesse rol, tem uma cobertura mínima, que aqui incluiu posteriormente novos medicamentos antineoplásticos para quem tem câncer e exames. E surgiu aqui em 2028 a RN 539, que expandiu a questão de tratamento, né? Regulamentou a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, para quem tem transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. No entanto, essa norma ela sofreu atualizações recentes, extinguindo qualquer limitação de quantidade de sessões, incluindo cobertura obrigatória de métodos, autonomia médica e requisitos para o atendimento pelo prestador. Então, resumindo aqui, cada vez mais, né, a justiça tem entendido que esse rol taxativo ele tem que ser flexibilizado, né? Especialmente em doenças graves, né? Como câncer e também algo que tem sido cada vez mais frequente, que é o transtorno do espectro autista. Então, incluiu aí a questão de não limitar mais sessões nesses tratamentos. Bom, pessoal, vamos aqui dar sequência falando das novas tendências desde 2022. Né? Desde 2022, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, vem sofrendo alterações, forçando as operadoras de saúde a cobrirem tratamentos não previstos na lista, incluindo novos medicamentos antineoplásticos para câncer e exames. Em 2026, o entendimento classificado pelo ICJ e também validado pelo STF estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, mitigado ou atenuado, o que quer dizer que, em regra, os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fora da lista, mas devem fazê-lo se houver comprovação científica e preenchimento de requisitos técnicos. Então, os planos de saúde estão sendo forçados aí a flexibilizar tratamentos fora da lista, mas deve haver aí uma comprovação, ok? E também temos aí mecanismos regulatórios e dados setoriais, a ANS, em 19 de 12 de 2025, foi publicado um novo modelo de fiscalização que passou a vigorar em 1 de 5 de 2026, fazendo menção à NIP como mediação eletrônica e aumento escalonado de multa por negativa de cobertura, com números que variam de 80 a 216 mil. Bom, vamos falar aqui um pouco das responsabilidades médicas.
Temos aqui a responsabilidade civil, prova pericial e limites do achado. Vamos entender o que significa cada uma dessas situações. Sobre a responsabilidade civil, ela ocorre, né? O dever de reparar dano causado ao paciente ocorre nas situações de negligência, imprudência e imperícia. E como é que eu faço para provar tudo isso, né? Deve ser avaliado aqui a conduta médica, danos ao paciente, nexo causal e culpa profissional. Sobre a prova pericial, ela é necessária aqui para avaliação da conduta profissional, os protocolos técnicos e identificação do nexo causal. Para avaliação, são aqui necessários os documentos que deram início aí ao tratamento, prontuário médico, exames, prescrições, evolução clínica e registros hospitalares. E o que seria esses limites do achado pericial? Os limites do achado pericial nada mais é do que a questão do juiz decidir se aquela perícia será uma prova absoluta ou não, né? O que quer dizer que o juiz tem autonomia para substituir a decisão, né? Podendo contestar as partes esse laudo pericial, tá? Bom, gente, dando sequência aqui, vamos falar as responsabilidades em torno das tecnologias que surgiram aí a partir, né, da pandemia. A telemedicina surgiu ali por volta de 2020, forçado pelo advento do Covid de 2019. Os planos de saúde puderam autorizar em caráter emergencial atendimentos por vídeo, no entanto, exigindo informar limitações, respeitar os padrões éticos do presencial e podem ser validadas receitas em suporte digital com assinatura eletrônica digitalizada. Facilitou bastante, né, para quem especialmente não podia sair de casa, né, por correr risco aí de saúde, facilita bastante para quem não quer gastar muito tempo se deslocando e precisa cuidar da saúde. Mas precisa ter alguns cuidados, né, em relação à privacidade. A telemedicina guiada aí, né, precisa observar a questão de LGPD, né, a questão prevista na lei LGPD. Devem ser protegidos os dados sensíveis, sigilo médico e evitar vazamento e acessos indevidos por terceiros. E que evidências técnicas surgem aí? As decisões médicas devem seguir protocolos clínicos, evidências científicas e diretrizes técnicas. Surgiu aí a questão de avaliações diagnósticos baseados em inteligência artificial. Existe um risco em torno disso, né? Apesar da inteligência artificial apoiar diagnósticos e análise, essa inovação na saúde exige um equilíbrio entre eficiência, segurança e proteção de direitos. Então, o médico ele pode se amparar ali pela inteligência artificial, mas aquilo não pode ser apenas o instrumento dele para avaliação do paciente. Então, tem que ter um cuidado aí de verificação se aquilo procede. É isso que eu tinha para falar para vocês no âmbito da área da saúde, né? Essas foram as inovações que nós tivemos, tecnológicas, e falamos um pouco aqui dessa flexibilização do rol da ANS. Se você ficou com dúvida, pode me procurar por aqui, coloque a sua dúvida aqui, ou então acesse o meu blog, que é o www.juridicaseblog.info/blog. É isso aí, pessoal. Até a próxima!